Bem, bom dia, vamos então começar, já são 10h11, né, e nós temos 6 apresentações, tá faltando Edilene está representando o Fábio, então tá bom, Edilene, bom dia. Então, ia dizer que estava faltando o Fábio, mas a Edilene já está aí. Então vamos começar, porque são 6 apresentações, nós temos até 11h30, 15 para meio-dia, né? E 15 minutinhos para cada um, então não tem muito tempo assim, né? Então vamos dar início. Quero então saudar a todos os presentes, né? Todos os que vão apresentar trabalhos, que se dispuseram a colaborar, contribuir com o Congresso de História do Grande ABC. Então sejam todos bem-vindos, em nome do Consórcio Municipal Grande ABC, dos seus dirigentes, do grupo temático de História e Memória do consórcio. A gente saúda a todos e agradece a presença de todos para a nossa última sessão de comunicação, né? O Congresso de História do Grande ABC, né? Congresso de História e de Estudos Regionais, né? Do Grande ABC, é um evento que acontece desde 1990 aqui na nossa região, a cada 2 anos em uma das cidades, né? E a previsão, então, do 15º era para ter acontecido em 2019. Mas pensamos para organizar melhor e até tentando celebrar, comemorar os 30 anos da primeira edição, de realizarmos em 2020. Infelizmente, 2020 e 2021 foram anos bastante complicados, né, por conta da pandemia, e então nós não pudemos realizá-lo. Ele vai ser realizado presencialmente, então, no ano que vem, 2022. Esperamos que não tenha nenhuma intercorrência até lá, né? Mas, nesse meio tempo, então, desde o ano passado, nós estamos realizando algumas atividades preparatórias, mas integrantes do Congresso, né? Na verdade, o Congresso de História do Grande ABC, ele é um congresso que ele vai se fazendo em movimento, né? Ele não é só o momento da sua realização, o ápice, né? Quando você reúne todas as pessoas, tal, mas ele vai sendo construído a várias mãos ao longo de todo o processo, né? Normalmente em 1 ano e meio, 2 anos, vai sendo construída uma edição e depois o outro, né? Então, esse também a gente vem construindo esse congresso, né? O ano passado nós fizemos algumas atividades, um concurso de fotografias, né, que resultou num calendário regional, fizemos uma exposição, né? Fizemos gravações de alguns depoimentos que já estão disponíveis no YouTube, e em agosto fizemos um seminário também relativo aos 30 anos do Congresso, e aí as sessões de comunicação, como vocês se inscreveram e todos, né, se inscreveram, a gente achou que seria interessante já fazer essas apresentações, que depois estarão também disponíveis no YouTube, para pensarmos já nesse congresso e já realizando, então, já parte desse congresso, né? Então, vocês já estão fazendo o Congresso de História do Grande ABC, né? Então, a gente começamos em outubro, né, todas essas sessões de comunicação. Hoje estamos encerrando, foram 9 sessões, né, e todas as apresentações ficarão disponíveis, e é interessante a gente divulgar. Vocês estão apresentando também, divulgar depois o link dessas apresentações, certo? Bom, então vamos proceder assim, 15 minutos cada um. Ao final, se houver tempo, a gente então abre para algumas questões. Concomitantemente, as pessoas que estiverem participando podem já pelo chat colocar algumas perguntas, algumas considerações, alguns comentários. Então, depois, no final, se houver tempo, a gente abre, então, e coloca essas questões, então, serão encaminhadas para os apresentadores, palestrantes, para que depois respondam, tá bem? Bom,
Então, começando mesmo, né? Nós vamos seguir a lista de inscrição, tá bem? Então, a primeira a apresentar é a Lígia, né? A Lígia Helena. Lígia Helena de Almeida, né? É atriz formada pela Escola Livre de Teatro, integra desde 2005 a Companhia Estrela d'Alva de Teatro, arte educadora em programas como Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Territórios de Cultura de Santo André, Cultuar de Mauá e Culturarte de Diadema. Idealizadora do projeto Escola Itinerante de Teatro da Companhia Estrela d'Alva de Teatro. Atualmente integra o corpo docente e a equipe de coordenação da Escola Livre de Teatro. É parte da comissão do Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil. Então, Lígia Helena vai falar sobre Escola Itinerante de Teatro e outros projetos artísticos pedagógicos da Companhia Estrela d'Alva de Teatro. Com vocês, Lígia Helena. Bom dia. Eu tenho um slide, eu projeto ou vocês? Aê, que maravilha. Muito obrigada. Gente, bom dia. Deixa eu só ligar o meu cronômetro aqui, porque eu sou faladeira e eu vou me perder. Bem, meu nome é Lígia, faço parte da Estrela d'Alva já, é uma companhia que esse ano que vem completa 17 anos na cidade de Santo André e que se forma dentro do projeto pedagógico que é a Escola Livre. Tem aqui Vilma e Simone que vão falar da escola, mas eu queria hoje compartilhar com vocês esse projeto da Estrela d'Alva, que é um projeto pedagógico, que é a Escola Itinerante de Teatro. Se quiser passar, por favor. Mais uma, só imagens representativas. Esse projeto ele começa com a nossa ida em 2017 para o Chile, para o sul do Chile, para participar da primeira vez que a gente conheceu o Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos. Ele é uma rede, mas não é sobre ele que eu vou falar hoje. Ele é uma rede de festivais de teatro adolescente. E nesse festival, a gente conheceu o coletivo Quatro Elementos, que estava se apresentando com os alunos da escola itinerante de teatro deles durante o festival. A gente acabou criando um vínculo afetivo muito forte com esse coletivo e se aproximou mais do projeto da escola itinerante deles, que nada mais é do que um projeto de circulação anual em escolas rurais mapuches, o sul do Chile. O Chile inteiro tem uma relação muito forte com essas comunidades mapuches, e eles fazem até hoje um trabalho em que eles fazem uma residência anual nas escolas rurais mapuches, a partir da ideia do teatro e a partir de um projeto de fortalecimento das identidades mapuches nas comunidades pela via do teatro. Pode passar? A gente voltou muito encantado e um dos conceitos que eles apresentaram para a gente como um conceito base de estruturação do projeto deles é o conceito do teatro comunitário, que é um conceito muito forte, principalmente na Argentina. Ele tem um grupo... Eu travei. Alô? Vocês estão me ouvindo? Eu estou travando bastante hoje, minha internet está bem estável, eu vou mudar de lugar. Estamos ouvindo, sim. Tá. Para a gente não chegou a travar, Lígia. Tá bom, então acho que é só a minha mesmo. Bem, vamos lá. Na Argentina existe um coletivo chamado Catalinas del Sur, que se forma a partir do desejo de uma comunidade escolar de criar encontros entre as vizinhanças dessa escola. Eles tinham um pai que era diretor de teatro e eles convidam esse pai a gerar uma forma de encontro a partir do teatro, principalmente porque eles tinham passado pela ditadura militar e eles percebem que os vizinhos não estavam mais dialogando, porque não se podia conversar nas calçadas durante a ditadura, porque constituía a formação de coletivos, de grupos, as pessoas eram abordadas pela polícia. Então, num desejo de retomar a relação entre a vizinhança, eles criam uma comunidade artística dirigida por esse pai da comunidade escolar, pensando principalmente uma estética que narra aquela comunidade da Catalinas del Sur, é um bairro da Argentina, com muitos imigrantes, e eles passam a criar espetáculos feitos por não atores, por vizinhos, para falar da história deles e delas, o que cria toda uma ritualização dessa vizinhança. Então, o teatro comunitário é um teatro pensado dentro da ideia da vizinhança,
do pensar a sua identidade, do criar um encontro. No caso do Catalinas del Sul, eles são muito conhecidos por criarem, por ter venda de choripã na entrada do teatro. Então, é sempre um grande encontro comunitário, um pensamento. E a escola itinerante do Chile era pensada a partir da ideia do teatro comunitário, como fazer o povo mapuche criar uma vizinhança entre si, se reaproximar da sua identidade. Pode passar. Essas fotos aqui são da nossa experiência. Pode passar mais uma, por favor. E aí a gente começa, em 2018, a gente voltou encantado, assim, aeroporto, e a gente falando, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui. Mas o que é fazer isso aqui? Nós não temos aqui, em Santo André, nós somos um coletivo de Santo André, uma comunidade mapuche, nem uma comunidade indígena na cidade de Santo André. O que é no nosso território um espaço de troca? E aí, para a gente que já vinha fazendo, a Estrela d'Alva tem um histórico de realização em escolas, a gente queria ir para as escolas, a gente queria estar nas escolas, a gente sempre pensou muito a ideia de mediação e formação de público, e a gente ficou estruturando um pensamento de teatro comunitário nas escolas, e a gente propôs, apropriamos o nome Escola Itinerante, com uma permissão do grupo do Chile, inclusive dentro dessa ideia de que a gente ficaria um ano dentro da escola, de que a gente viveria essa atuação dentro da escola, essa residência por um ano. Pode passar. E aí nós fomos contemplados em 2018 pelo edital Territórios de Cultura da cidade de Santo André, da Secretaria de Cultura, e fomos atuar na Escola Estadual Amaral Wagner, que fica ali na região do Bangu, pensando o conceito de teatro comunitário e pensando que a ideia era que nós passássemos um ano ali, aproximando aqueles alunos, aquelas alunas da linguagem teatral, mas principalmente que a linguagem teatral fosse um método entregue a eles para que eles soubessem, para que eles pudessem reivindicar a comunidade escolar, para que eles pudessem olhar para a escola e criar perguntas sobre a escola a partir do teatro. E isso foi muito potente. A gente ficou um ano dentro da escola, fazendo uma ação que dialogava com o dia a dia da escola, com as questões de relação e conflito com os professores, com a arquitetura da escola, com as lógicas de vigiar e punir que se estruturam dentro da escola, com as angústias das identidades adolescentes que se dão, né? Era uma escola de ensino médio, a gente estava trabalhando com adolescentes, e nós tínhamos duas turmas, uma turma no período da manhã e uma turma no período da tarde, a gente ficava no contraturno. Essas turmas dialogaram muito, durante muito tempo, e, de alguma forma, a gente conseguiu constituir com eles 2 trabalhos que falavam sobre a comunidade escolar, sobre este espaço escolar. Nós estávamos muito integrados ali com o dia a dia da escola, com o pensamento que eles viviam, com a crítica aos professores, com a crítica à estrutura estadual, com a crítica no bom sentido da crítica também, né? O olhar positivo também se dava. E aí eles criaram esses 2 trabalhos, Na Calada da Noite, Os Olhos Não Veem o Som daquele Portão, e esse portão era muito significativo, era o portão da escola, era um portão enorme, muito grosso, muito forte, que fazia um barulho imenso cada vez que alguém abria, e o Eu Não Quero, que era uma pergunta sobre, na escola o tempo todo eles nos perguntam o que nós queremos, mas nunca ninguém pergunta o que nós não queremos, né? Então, o que vocês querem ser quando crescer? O que vocês querem? Vocês vão saber o que vocês querem, mas nunca ninguém pergunta o que eles não querem. Pode passar? Pode passar? Além de toda a ação que a gente fez, a gente também tinha uma preocupação muito forte de que eles pudessem sair do nosso projeto entendendo onde, como e quando habita a cultura na cidade de Santo André. Como eles poderiam fazer para estar não só no teatro, mas na cultura. Então, a gente fez algumas ações culturais com eles. Eles foram assistir o Teatro da Conspiração, que é um coletivo da cidade, foram assistir um trabalho nosso. A gente teve uma vivência com um núcleo de sonoridades na Escola Livre, eles foram conhecer a Escola Livre. Hoje, 3 meninos que passaram pela Escola Itinerante são alunos da formação na Escola Livre de Teatro, participaram do festival que a gente passou a organizar aqui no Brasil também, né, na cidade de Santo André.
E a gente fez muita coisa na UFABC, a gente tinha uma parceria com a UFABC na relação cultural. Então, eles passaram a habitar espaços de cultura da cidade, isso para a gente também era muito importante, essa ação de mediação. Pode passar. Então, tendo vivido essa experiência de um ano, a gente cunhou o nosso termo, que a gente chamou de, o nosso conceito é o teatro comunitário escolar. Essa ideia de apropriação de toda a estrutura da escola e de criar uma narrativa e de apresentar, eles apresentaram também o trabalho para a escola, para os pais, apresentaram no Teatro Municipal de Santo André, apresentaram no Céu das Artes de Jardim Marek. Esse processo de dar visibilidade às questões da escola pela criação artística que eles fizeram foi o que a gente chamou de teatro comunitário escolar, que foi a linguagem que nós demos a eles para que eles pudessem se evidenciar. Pode passar? Pode passar? Pode passar também. Essa é a apresentação deles para os pais. Bem, a gente passou aí alguns anos sem conseguir dar segmento ao trabalho. Em 2020, nós estávamos fechando o contrato com o Sesc Santo André, e a gente ia fazendo uma escola na Tamarutaca, ia ser essa a ideia, né, da gente nunca ficar na mesma escola, cada ano numa, mas infelizmente veio a pandemia, e agora, há 2 semanas, nós fomos contemplados pelo PROAC direto, que vai garantir a nossa presença por 2 anos. A gente vai fazer 1 ano numa escola no Parque Miami e 1 ano numa escola no Parque Capuava. Então, a gente acabou de estar comemorando isso, porque a gente volta a pôr em prática essas ações da escola itinerante. Pode passar? Aqui, depois eu vou colocar no chat para vocês, é um vídeo que nós fizemos sobre essa experiência do Amaral, que tem relatos dos alunos em torno do que nós fizemos, e dentro do festival a gente tem uma revista sobre pedagogia teatral, que é a revista Inquieta, que tem um artigo sobre a experiência da escola itinerante, que nós escrevemos, depois eu passo para vocês, que é uma forma de vocês se aproximarem. Pode passar? É isso, essa é a estrutura, espero que dê para vocês entenderem aí um pouquinho da história desse projeto pedagógico, que Vilma e Simone vão falar, dialoga muito com o projeto da Escola Livre, com o pensamento artístico-pedagógico dessas escolas. É isso, gente, muito obrigada. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, né? Muito bom mesmo. É interessante que o Amaral Wagner, ele é recorrente, né? Essas experiências do Amaral Wagner, né? Eu moro aqui em Santo André, pertinho do Amaral Wagner, e acompanhei algumas experiências do passado. Muito interessante, muito bom. Bem, agora, então, vamos prosseguir. A próxima é a Helena, né? Helena Maria Rezende, né? Mestre em Comunicação de Interesse Público, socióloga, gestora ambiental, educadora socioambiental, com trajetória no serviço público nas áreas de saneamento ambiental, habitação e desenvolvimento comunitário. Consultora em responsabilidade social e mapeamento participativo digital, vice-presidente do Comugesan, é isso? Pela sociedade civil, pela Proleg, Promotoras Legais Populares. Então, a Helena vai falar sobre história social da Tamarutaca. Isso. A palavra, Helena, pode falar. Tá bom. Antes de mais nada, agradeço, né? A visualização tá boa para vocês? Vocês estão visualizando? Sim, sim. Ah, ok. Eu vou apresentar, sim, eu acho que fica melhor. Deixa eu ligar aqui meu cronômetro também. Também sou muito faladeira, então... Então, agradeço aí a oportunidade. Então, esse é esse trabalho, História Social da Tamarutaca, né? É um trabalho que iniciou em agosto de 2019 e foi até janeiro de 2020. Ele se originou por um projeto de cultura
no meio da favela, financiado pela Fundação Banco do Brasil, por meio aí de um programa voluntário do BB, e também teve uma parceria com o SESC, que vai publicar se interessou em publicar a história social da Tamarutaca. Tem um vídeo também que está ainda sendo preparado. O objetivo desse projeto foi recuperar e promover a história, né, de uma comunidade, fazendo esse registro das lutas, das conquistas, do processo de urbanização, e destacar essas particularidades, o desafio, os personagens mais representativos. E tudo isso por quê? Porque a gente acha fundamental que os saberes dessas pessoas, né, contam uma história e são verdadeiras heranças para as novas gerações. As pessoas mais participativas da comunidade estão envelhecendo, né? Como a gente pode ver aqui nessa tabela, a gente tem das pessoas que participaram das oficinas, nós temos pessoas aí de 78 anos, 75, 73, e todas com um tempo de moradia muito alto, 49, 44, 40, 38 anos de convivência, de moradia na comunidade, né? E temos aí uma nova geração, digamos, pessoas mais novas que participaram com 25 anos e 10 anos de convívio aí. Mas são muitas vezes parentes, conhecidas de outras pessoas, né? Então, eles são muito... têm relações comunitárias muito fortes ali na comunidade. Quero apresentar um pouco aqui, nessa foto antiga, muito próxima do ponto de vista histórico, 1958, no destaque em azul, a gente tem aqui o que é hoje o núcleo Tamarutaca. Aqui a gente tem a Fundação Santo André, ou a Fundação ABC, né? Aqui a gente tem aonde hoje aqui é o SESC, né? Aqui é o Conjunto IAPI, bastante conhecido. Aqui é a Rua Catequese, né? Então, aqui é a Avenida Príncipe de Gales. Dá para perceber que na década, muito pouco tempo, né, 1958, as grandes transformações ambientais também, né? Aqui é o Conjunto Prestes Maia, atualmente, aqui tem o pessoal chama o Cadeião, por aqui. Aqui a Avenida Prestes Maia ainda não tinha sido aberta, e aqui o sítio, né, que ainda tinha alguma movimentação de extração de madeira, de floresta, mas ainda tinha uma grande área verde, e aqui um grande campo de futebol. Aqui é perto dali da Paróquia Santo Antônio, na Vila Guiomar. Bom, diante desse quadro, aqui quero apresentar para vocês a primeira oficina que nós realizamos lá no Centro Comunitário da Tamarutaca. Aqui a Dona Belzinha, a mais antiga moradora ali da região. Foram feitas aqui várias fotos para eles se motivarem a contar, a dar os seus depoimentos, né? Aqui é o Ed, que é um dos coordenadores também de projeto, várias equipes aqui do MDDF. Aqui é a segunda oficina, né? E nessa segunda oficina, nós já tínhamos feito a pesquisa em arquivos do Museu de Santo André, já tínhamos feito uma pesquisa no planejamento urbano, e a gente foi comparar entre o que já tinha sido levantado na primeira oficina com a segunda oficina. Não tivemos muitas surpresas, estavam com informações muito fidedignas. Foi bem interessante, momento de muita troca, de muita lembranças, um certo saudosismo também por parte deles, mas muita alegria também pelo convívio. Bom,
A origem da titularidade da terra é bem interessante, né? Aqui a gente tinha o sítio Tangará, ali onde é hoje a Fundação Santo André, a Fundação de Medicina, era uma propriedade privada, né? Inclusive o bairro leva o nome de Vila Príncipe de Gales, porque o Príncipe de Gales chegou a visitar essa família, né? A família Mary Lucy e Charles Murray, que eram os grandes proprietários, tinha campo de golfe aqui nessa região. Bom, indo lá para o registro do cartório de propriedade, a gente descobre que a área da Tamarutaca estava fazendo parte de uma antiga área que pertencia à cooperativa habitacional do ABC, que era também, foi depois incorporada no patrimônio do atual INSS, mas antes era o Instituto de Previdência Nacional, né? Antigamente, todas as categorias profissionais, no início do movimento de industrialização, nas antigas leis trabalhistas, cada categoria profissional tinha a sua própria previdência, e eles compravam terras para poder ser uma garantia. E em Santo André não foi diferente, muitas categorias profissionais compraram com seus fundos de pensões propriedades. E depois, ao longo do tempo, passou para o NPS, e depois essa área acabou passando para a Prefeitura de Santo André, né? Mas, e no meio do caminho também teve umas participações privadas também, né? Bom, na década de 70, então, a gente tem, da memória dos moradores, todos falavam, ali era a casa do seu Guilherme, que é essa casinha aqui, uma das fotos mais antigas, localizei numa pesquisa de rede social, né, que aqui tinha uma antiga fábrica de piche, aqui numa informação do seu Luiz, que é da família desses antigos caseiros que estavam aqui uma foto da família, 2 irmãos, eles criavam porcos e descreviam uma infinidade enorme de plantações que tinham ali naquela região. Essa casinha ainda existe lá dentro da Tamarutaca, ela sobrevive, está no coração da Tamarutaca, ali na Praça Anita Garibaldi, né? Infelizmente, totalmente desconfigurada, deveria ter sido preservada para o patrimônio histórico, mas tá lá, ainda tem algumas ruínas, muito parcelada, né, mas dividida, com várias famílias ali ocupando. O início das ocupações da Tamarutaca, então, isso bate com o relato dos moradores, foi aí por volta de 1976, com 12 famílias migrantes do Nordeste, né? Eles encontraram ali plantação de mandioca, milho, bananeira, eucalipto, bastante eucalipto ali, até porque ali era uma várzea, havia muitas lagoas ali acima, ali mais perto aonde hoje ali os bombeiros, ali na Prestes Maia, enfim. E eles ocuparam essa área com muito, construindo os barracos em meio aos eucaliptos, né? Muitos mutirões de autoconstrução. Imagina, eles ficaram em 1976, algumas famílias, e essas famílias ocuparam porque havia um boato que a prefeitura faria ali uma construção de casas populares. E eles, com medo de não conseguirem ter acesso a essas casas, eles aproveitaram para ocupar, né? Eram famílias de muita baixa renda, e eles ficaram ali quase 3 anos em condições muito precárias, 3 anos para poder conseguir ter acesso à energia elétrica, né? É muito interessante como o Diário do Grande ABC, em 1977, narra o nascimento da favela. Eles colocam isso como algo cresce,
nasce uma favela em Santo André. A Tamarutaca é uma das mais antigas e mais populosas, né? Então, na época, tínhamos um prefeito chamado Brandão, né? Ele era muito popular na época, mas diziam que ele não gostava muito dos favelados. Tem relatos de moradores que falavam que quando os moradores iam requisitar saneamento, energia, ele jogava água nas famílias, enfim, há uma lenda assim. É importante considerar que a Tamarutaca, que é uma foto aérea, aqui é o conjunto ali do IAPI, né? E aqui aí de 1990, uma vista ainda com um adensamento até pequeno em comparativo a hoje, de ocupações. O que a gente percebe é que essa ocupação ela veio no bojo do que a gente chama de uma segunda leva de um grande processo migratório no Brasil para o Sudeste, especialmente na região do Grande ABC, que é um polo industrial. Diferente da primeira leva de imigração, que contava com vilas operárias, com uma certa consideração aos operários, essa segunda leva, e foi maior, ela veio com operários com baixa instrução, né? Muitos sem nenhuma condição, então eles ficavam nessa região, foram fazer esses tipos de ocupações como um momento mesmo de sobrevivência, porque não conseguiam pagar o aluguel. Vivíamos num período autoritário do Brasil, né, na ditadura militar ainda, uma economia já inflacionária, com inflação alta, carestia, alto custo de vida. Nos documentos da prefeitura, especialmente no caderno Planejamento de Bairro, lá do museu, nós encontramos, então, essas evidências do momento em que, na primeira gestão do prefeito Celso Daniel, foi quando ele deu a atenção, enquanto política pública, pela primeira vez, né, para as comunidades de favela. E sobre o lema do direito à cidade, né, criou a Secretaria de Habitação. Nesse período também se aprovou a Lei de Áreas Especiais de Interesse Social, a AES, e se criou um Fundo Municipal de Habitação e um Conselho Municipal de Habitação. É importante dizer que esses movimentos não foram espontâneos, né? Então, tinha muito apoio da Pastoral das Favelas, aqui da Diocese Católica de Santo André, tinha um movimento popular, o MDDF, né? Um movimento popular, e também tinha todo um momento, se criou um fórum de moradores de favela, e a prefeitura, pela primeira vez, abriu esse diálogo. E esse caderno de planejamento de bairro, ele foi fundamental para poder justamente dialogar através de croquis com os moradores do entorno. Bom, a favela Tamarutaca está levando, em média, 30 anos para poder ser urbanizadas, passando de governo a governo, né? Até o momento ainda não finalizou, ainda tem um período, uma parte aqui para finalizar, né? E teve recurso internacional, teve programas que foram premiados, como o programa Santo André Mais Igual, com recurso da Comunidade Europeia, onde pôde trazer bastante benefício. Aqui para mostrar um pouco como havia um diálogo muito forte entre a equipe técnica que acompanhava o projeto de urbanização. Os moradores da Tamarutaca fizeram sua autoconstrução após um parcelamento dos lotes, né? Havia sempre reuniões muito didáticas para poder explicar como seria o processo. Aqui é um exemplo interessante, esse aqui é um jatobá, e eles não quiseram, os moradores falaram, não, o jatobá fica, então a escada foi construída mantendo a árvore,
Infelizmente, parece que nos últimos anos a árvore acabou adoecendo e saiu, mas foi um marco também importante que os moradores valorizavam a área verde. Muitos mutirões, aqui o Triângulo dos Paraíbas, né? A equipe técnica que trabalhava na época, os agentes comunitários de saúde, né? Os mutirões de limpeza, havia um envolvimento muito grande das famílias para melhorar a qualidade de vida, né? E muitas vezes a equipe técnica que acompanhava esse trabalho, quando tinha um problema, trazia para a comunidade e sempre se achava uma alternativa dialogada e participativa. Nós fizemos com os moradores toda uma linha do tempo, a partir dos depoimentos, não vai dar para ler totalmente aqui, né, mas eles têm muita clareza, todos os fatos de lembrança e de memória batem com os registros oficiais, né, dos momentos aí, eles sabem exatamente quando nasceu, quando eles começaram a ter direitos ao saneamento, energia, ao centro comunitário, né? Eles sabem muito bem as conquistas que eles tiveram ao longo desse tempo, né? Enfim, e ainda o que está por fazer. Foram feitos registros mais detalhados dos moradores mais antigos, é muito interessante como eles valorizam os apoios que tiveram, principalmente na época do Padre Rubens, da irmã Rosina, ali que tinha um atendimento social ali dentro da comunidade, aos governantes que deram apoio a esse movimento todo. Aqui é o centro comunitário, aqui antigamente funcionava uma casa das irmãs, que tinha ali um espaço com a pastoral da criança. Depois a paróquia decidiu gentilmente ceder o espaço com o processo de urbanização para o centro comunitário. Aqui já é dentro do centro comunitário, ainda temos um dilema, já tivemos momentos de maior participação da comunidade. Há uns depoimentos que as lideranças mais antigas foram saindo, eles têm um problema sério ali com relação a um poder paralelo, né, do tráfico, eles não escondem isso, né, eles têm bastante preocupação, mas eles é ali que eles vivem, é ali que eles convivem, né. Foi muito interessante a aproximação da Tamarutaca com a vinda do SESC. Muitos trabalhadores da Tamarutaca participaram da construção da obra do SESC, e o SESC com muita preocupação em valorizar os moradores do entorno. Aqui é o José de Quadros, fez uma homenagem muito linda aos moradores da Tamarutaca. Bom, a Tamarutaca hoje está integrada dentro do bairro, né? É mais um bairro urbanizado, né? Ainda tem umas partes aqui ainda por finalizar, mas é um bairro hoje totalmente integrado na cidade, né? Bom, a conclusão que eu tenho é que nesses vários depoimentos, né, os moradores têm muita consciência de que eles só tiveram essa melhoria na qualidade de vida pelas lutas, pelas resistências, né? E que eles se aproximaram muito de instituições que estão no seu entorno, como o SESC, Fundação Santo André, a Faculdade de Medicina, as creches, postos de saúde, escolas estaduais, profissionalizantes, enfim. A história dessas famílias trabalhadoras que vislumbram moradia digna e regularizada em área urbana é contada a partir dessa luta de resistências, né? Todas perseguiram e lutaram pelo direito à cidade, e continuam. O direito à paz e o direito à cultura do seu território ainda continua. Agradeço aí os moradores, aos vários fontes de pesquisa, especialmente também a prefeitura, a cultura, a habitação e ao museu, a Ademir Médici, que gentilmente também cedeu algumas imagens e colaboraram, e a todos os voluntários da diretoria e colaboradores do MDDF. É isso, muito obrigada. Desculpa, estourei um pouquinho no prazo.
Foi ótimo. Acho que não chegou a estourar, não, viu? Eu acho. Eu também não estava marcando, não. O Jordano que marca, mas eu acho, né? Mas foi muito bom mesmo. É uma parte importante da nossa história, da história de Santo André, mas também da região do ABC, e que possivelmente encontre paralelos também em outras comunidades aqui da nossa região do Grande ABC, né? Muito importante mesmo, muito bom. Desculpa falar tão rápido, porque o assunto é muito denso, né? É difícil resumir. Mas esse trabalho coisa, né? Foram momentos muito emocionantes fazer esse registro de memória com os moradores. Imagino. Que bom. Depois, vamos ver se depois a gente ainda consegue voltar a falar um pouco mais disso, tá? Bom, então, a Helena falou, agora a Vilma, né? Deixa eu pegar aqui as informações da Vilma, porque eu pedi ontem correndo assim, que mandassem um breve currículo, alguma coisinha, né? Alguma coisa para eu poder apresentar aqui, né? Na nossa sessão de comunicação, né? Então, a Vilma vai falar sobre estações e trilhos da Escola Livre de Teatro de Santo André, de 1990 a 2000. Né? A Vilma Campos é andreense, professora aposentada pela Universidade Federal de Uberlândia, mas ainda atua na pós-graduação lá da mesma universidade. Em 2021, coordena a Escola Municipal de Iniciação Artística EMIA Aron Feldman, em Santo André. Fez pós-doutorado no Instituto de Artes da Unicamp, doutorado pelo Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, mestrado pela ECA USP, especialização em educação pela PUC do Rio, artista pela Escola Livre de Teatro de Santo André e licenciada em Letras pela Fundação Santo André. Então, a Vilma vai nos falar, então, sobre a Escola Livre de Teatro de Santo André. Vilma? Bom dia a todas, a todos, a todes. Peço licença para falar, licença aos mais velhos, aos iguais e aos mais novos também. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Deixa eu marcar aqui o horário. Eu não estou com o cronômetro, mas vou calcular aqui. É uma alegria imensa estar aqui, podendo ouvir, né, as duas falas que me precederam, da Lígia e da Heleninha, me emocionaram muito, né? Então, assim, eu vou falar assim muito com o coração aqui, porque, enfim, né? São trajetórias lindíssimas. Aí me vi muito contemplada aí quando ela fala, né? Das escolas, porque trabalhei como professora de língua portuguesa há muitos anos aí nessas escolas, e quando fala também, né, dessa região Tamarutaca, e que eu estudei na fundação, então realmente, assim, é com muita emoção. Então, enquanto eu recobro um pouquinho, eu gostaria de pedir para passar o vídeo que eu enviei, é um vídeo de 4 minutos, que aí, e aí, a partir desse vídeo, eu vou fazer a exposição, tá? O trem tava cheio, o rapaz veio e quis pegar a gente nessa pauleira. Quem dá bandeira, quem não sabe como é. Eu tô na minha, eu não dou bandeira. Eu tô chegando, ó, ó. O trem tava cheio, o rapaz veio e quis pegar no meu pé. A gente vive nessa pauleira. É quem dá bandeira, quem não sabe como é. Eu tô na minha, eu não dou bandeira. Eu tô chegando, ó, ó. Eu vendo faca, vendo de casaca, parafuso, pilha, fraca, vendo tudo que tiver. Pneu, catraca, fumo de arapiraca, pururuca, jararaca, fechadura, fecheclé. Vendo um chiclete, capa de vídeo, cassete, dentadura, cotonete, chocolate, chaminé. Vendo chouriço, vendo vara de canisteiro, mentindo parecida, vendo tudo que tiver. Eu vendo bike, tênis, Nike, Lux, Nike, Drops, Kids, Coca Light, Pirituba, Santo André.
Se o trem tá cheio, o rapaz veio me pegar no meu pé. A gente vive nessa favela, quem dá bandeira. Eu tô na minha, eu não dou bandeira. Eu tô chegando aí lá. Se o trem tava cheio, o rapaz veio me pegar no meu pé. A gente vive velho nessa pauleira. Quem dá bandeira que não sabe como é. Eu tô na minha, eu não tô bandeira. Eu tô chegando aí, ó. Eu vendo faca, vendo fogo de casaco, filha, vendo tudo que tiver. Meu catraca, fumo de arapiraca, pururuca, jararaca, fechadura, fecheclé. Vem pro chiclete, capa de vídeo, cassete, dentadura, cotonete, chocolate, chaminé. Vem do chifriço, vendo vara de canisteiro, pedido pra que se vendo tudo que tiver. Eu vendo bike, tênis, Nike, Luke, Strike, Drop, Speed, Coca Light, Pirituba, Santo André. Santo André. Santo André. Santo André. Santo André. Santo André. Bom, eu não sei se travou para vocês a música, mas mesmo que tenha travado, tinha, né, para mim era bem importante também a questão das imagens. Travou para vocês? Que para mim estava travando um pouquinho, né? Quando eu iniciei nessa pesquisa de doutoramento, a minha pretensão era abordar os 20 anos da Escola Livre, né? Eu comecei o doutorado lá em meados de 2008 e na metade dele eu estava ali em 2010, então tinha essa pretensão. Mas quando eu fui me debruçar, né, nos documentos escritos, nas imagens e nas entrevistas, só para vocês terem uma ideia, né? Então eu entrevistei as pessoas assim por grupos, né? Os grupos dos núcleos, tanto de formação de ator quanto os outros núcleos. Então trabalhei com a ideia de memória oral, mas de grupos sociais. Então, grande parte dessas entrevistas foram feitas coletivamente, só no caso de gestores, alguns funcionários, que vocês viram ali pelas fotos, aí elas foram feitas em dupla, em alguns momentos até individualmente, mas bem poucas, né? Então, aí fui me dando conta de que havia muito material, né? Então, eu trabalhei em cima do conceito dessa memória, né, de um grupo social, né? Porque o que eu estava aí almejando no estudo era perceber os modos de viver a formação e a criação teatral dentro desse espaço e os diálogos que foram feitos naquele tempo e naquele lugar. E aí, então, com esse tanto de material, né, eu tenho, assim, umas 1000 páginas de entrevistas realizadas, boa parte delas eu não utilizei, porque eu tive que fazer o recorte dos 20 anos em 10, né? Isso foi na banca lá de qualificação, foi uma recomendação da banca, e que bom que eu fiz isso, porque realmente, mesmo com 10 anos, foi muito material. Então, por isso que eu quis trazer, né, essas imagens para vocês, que foi justamente o vídeo que eu usei na defesa em 2011. Então, assim, também
É uma pesquisa que ela já tem um tempo, então eu tenho um olhar um pouco distanciado com relação a ela, afinal são, né, aí 10 anos, né, de distância que me separam dela. E eu olho assim e falo assim, nossa, se hoje eu fosse fazer, faria totalmente diferente, mas ao mesmo tempo vejo que esse distanciamento me traz um outro entendimento e vejo uma atualidade no que... porque eu achava isso, né? Até quando eu terminei, as pessoas falavam assim, você não quer publicar? Eu acho que seria importante você publicar esse trabalho. Eu falava assim, não, assim, não achava tão relevante. E hoje, em função até do contexto social que nós estamos, eu acho muito relevante. Então, assim, talvez eu nem fizesse dessa maneira, mas que bom que foi feita dessa maneira, né? Então, é isso. Aí o trabalho, então, como era muito material, eu acabei, a história foi um campo maravilhoso, assim, eu acabei saindo, né, da minha área propriamente dita, que é o teatro, e fui fazer esse trabalho no campo da história. E, assim, foi maravilhoso entrar em contato com essa área de conhecimento, pois a maneira como se lida com a narrativa na história, no campo da história, é sensacional. E eu vejo que eu tive a possibilidade de fazer uma tese, né, bem pouco ortodoxa, eu diria assim, porque eu não tenho capítulos, eu tenho estações, eu não tenho itens, eu tenho paisagens, eu não tenho subitens, eu tenho janelas, né? Então, aí o trabalho, ele está dividido em 3 estações, né? Tem o ponto de partida e o ponto final, e as 3 estações, e cada estação, ela tem uma metáfora. Então, acho que, assim, a história me permitiu trabalhar também uma poética, né? Então, aí eu vou ler resumidamente aqui vou, aliás, ler o resumo, né? Então, a primeira estação é a estação de Paranapiacaba, 1990-1992. Trata do momento político e social presente na cidade de Santo André, por meio de uma administração municipal do Partido dos Trabalhadores, que instituiu uma escola de teatro, né? Aí eu já vou para a segunda estação, que me faltam só 5 minutos, e eu quero deixar pelo menos então, além do resumo, eu quero fazer um picote aqui, que é a leitura de uma narrativa de um desses narradores. A segunda estação trata de novo dos anos de 93 a 96, quando a LT foi fechada em virtude da troca de legenda. Eu achei que nesse momento a Escola Livre estava fechada, mas ela não estava fechada. Foi a minha grande descoberta. Ela não estava institucionalizada, mas ela estava presente nas pessoas, né, nos artistas que ali habitaram. E não dá tempo de desenvolver isso, né? E a terceira e última estação, né, que é a de Santo André, de 97 a 90, né, eu trato bastante aí do processo colaborativo, das transformações. Eu também achava que era uma conformidade à realidade dada, e eu vi que houve um momento de muita luta, né, nesse momento da escola. E aí eu vou ler, assim, isso está numa das janelas, né, são 25 janelas, 7 paisagens. Então, eu vou ler um trechinho da narrativa do Celso Frateschi, que era o diretor de cultura, aliás, secretário de cultura na primeira gestão, né, em 90. Mas ele está falando da segunda gestão dele, de 97, tá? Então, isso está dentro da terceira estação, que é a estação de Santo André. Quando a gente retomou o governo, eu me lembro que eu tinha ido num centro comunitário que era para a gente muito importante, era o Cata Preta. Os centros comunitários, e a imagem que eu tive foi uma imagem tão violenta. Os centros comunitários estavam todos destruídos. As paredes do centro cultural estavam desenhadas com pássaros mortos. Era o sangue do passarinho que riscava na parede. Para mim, aquilo era algo simbolicamente forte. Ficava tudo nas mãos dos traficantes. Teve morte, teve o escambau. O Brandão, o mesmo, tá? Que já foi mencionado, falava que o pessoal lá não merecia centro comunitário, e sim cadeia. E era um dos lugares mais vibrantes que a gente tinha antes. Quando os recursos passam a deixar de existir para esse trabalho de base, para existir eventos, shows de péssima qualidade, juntar gente no passo, onde você percebe que tem uns projetos que começam a atravessar para tirar recursos de um lugar para levar para outro, eu acho que perdeu o prumo. Eu sabia que não tinha mais força para brigar e sair, né? Então, por que eu trouxe essa narrativa? Pelo nosso momento, obviamente, mas várias narrativas, elas trazem a questão da imagem, né? Então, é a partir de uma imagem, né? Como funciona a memória, né? E aí, então, essa imagem do pássaro, que pode
pode ser que ela não tenha sido da maneira como o Celso descreve aqui para nós, mas o que importa aqui no caso, né, que aí eu vou cotejando com outras memórias, né, e eu achei bacana como a Heleninha, quando a Heleninha fala assim, porque o que os moradores falam coincide com os fatos históricos, mas é que quando você vai ali na história oral, né, você trabalha com os depoimentos, como essa memória é muito mais viva, né? Então, assim, foi muito interessante perceber isso. Então, assim, mesmo que não tenha sido desse jeito, é interessante porque é assim que ele se lembra dessa memória, né? Então, assim, cada vez que você, talvez se eu entrevistasse 10 anos depois, talvez não seja mais essa imagem, talvez uma outra imagem, porque a memória não é algo que está no passado, ela vai se transformando. Por isso que eu digo assim, se o trabalho fosse hoje, talvez ele seria outro, né? Uma coisa que eu esperava muito do trabalho era essa menção à política pública, e é por isso que eu escolho a narrativa do Celso Frateschi, né? Porque grande parte dos narradores me trouxeram mais a questão da viagem, o transporte do trem. Então, assim, quando eu trago o trem, não é a ideia de só uma metáfora pela metáfora, mas sim porque era uma viagem até Santo André, né? Realmente, eu acho que eu estou estourando aqui no tempo, né? Tem 1 minuto para os 15 minutos, Então, aí eu vou ler só o pedacinho, né? Que então, assim, o que eu percebi dentro dessa pesquisa, que há estações dentro de uma escola, não só as estações como lugar, como eu mencionei ali, mas as estações de tempo também, né? As estações verão, inverno, e é isso que eu estou falando, dessa mudança no tempo. E aí nessa pesquisa foi um tempo de voltar-se para mim mesma, né? Para esse território de origem, e há um tempo de partir. São tempos e passagens, e aí por isso que eu termino assim dizendo, né, o trem, né, esse vagão não terá prosseguimento, porque é isso, a ideia é que venham outras pesquisas, né, eu não pude falar tudo, e aí por isso a minha curiosidade, inclusive, e a alegria por estar aqui, sei que a Simone vai falar um pouco, também um picote, né, uma parte dessa história. Tá? E agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, especialmente a Adélia Nicoletti, que foi uma pessoa assim, que me motivou muito a apresentar o trabalho aqui, é uma grande ativista na nossa região do ABC. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigado, Vilma, muito bom. Eu li o resuminho, né, do seu trabalho, o resumo, eu achei muito legal essa figura do trem, né? Muito interessante, muito bom mesmo. Bom, então a próxima é a Simone, né? Simone Carleto. Ela vai falar sobre processo de formação de intérpretes de consigna livre, praxis e metodologias experimentadas pela Escola de Teatro de Santo André, Núcleo de Artes Cênicas e São Paulo Escola de Teatro. A Simone é atriz, diretora e artista pedagoga de teatro, é mestre, doutora e pós-doutoranda em artes cênicas pelo Instituto de Artes da Unesp. Coordenou a Escola Viva de Artes Cênicas e o Programa Municipal de Fomento ao Teatro e à Dança de Guarulhos. Atua como professora do curso profissionalizante em teatro do Centro de Artes Cênicas, CAC, Valmor Chagas, em São José dos Campos. Então, Simone, 15 minutos, pode falar. Legal. Gente, eu vou fazer uma pequena abertura e depois eu vou apresentar um vídeo também que tem 6 minutos. 6 minutos e um pouquinho. Bom, queria agradecer a oportunidade, dizer que a emoção é muito grande. Se você está emocionada, Vilma, imagina nós de estarmos aqui com você, né? Você que fez todo o roteiro que está sendo apresentado aqui, né? Então, como você mesma diz nos seus escritos, é uma professora em constante transformação, né? Você teve sempre essa humildade e o vídeo que você traz nos mostra, né, uma parte da sua trajetória, mas sempre refletindo, né, sobre esse lugar da escola que você sempre levou para dentro da universidade. Isso é muito significativo. E com certeza eu teria de abrir mão aqui, de falar outras coisas, para fazer essa singela homenagem e reconhecimento a você. Dizer que tem outras pessoas também
que saíram da ELT ou que passaram pela ELT e que foram para universidades públicas, né? Então, como foi falado aqui, a Vilma se aposentou, mas continua atuando na pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Sabe, Vilma, que eu fiquei pensando, seria tão bonito se eu tivesse conseguido entrar na Universidade Federal de Uberlândia, né? As pessoas são insubstituíveis, mas eu entendo que seria uma certa continuidade, né? Se alguém estivesse nesse lugar, né? Ainda dialogando com você e com uma pesquisa correlata, né? Seria muito legal, mas infelizmente eu fiquei em terceiro lugar, então não foi possível. Mas aí a você todo o meu, nosso reconhecimento pela belíssima trajetória que você fez, e que bom, né, que a gente está aqui num congresso de história, e que tudo que vocês falaram se relaciona, então ali já trazendo o contexto da escola, a minha pesquisa tem muito da escola, porque eu trabalho em escola até hoje, gente, né, eu trabalho hoje numa escola de educação infantil, então isso sempre foi muito forte. Tem um capítulo, Lígia, que eu falo sobre o sistema educacional, o sistema escolar, como esse espaço que muitas vezes é contraditório por não se abrir a outras tantas experiências. E aí, dialogando também com a Helena, eu trago um pouco isso no vídeo, viu, Helena? Essa relação com os territórios, porque o que me mobilizou a pesquisar a Escola Livre é que ela é um modelo para o mundo. E eu coordenava uma escola de artes cênicas aqui na cidade de Guarulhos, que também tem os mesmos perrengues, viu, Vilma? Ela foi fechada, agora disseram que ela foi retomada, mas são oficinas, não é mais o projeto, enfim, essas coisas da dinâmica dos aparatos públicos e das políticas públicas que ainda são muito precárias no nosso país. Então, sem mais delongas, vou apresentar o vídeo, porque senão não vai dar tempo de passar o vídeo nos minutos que me restam, tá bom, gente? Muito grata. Gostaria que fosse passado o vídeo, então, agora. Obrigada. Parado. Vocês têm. Ninguém vai me parar. Eu vou passar nessa merda. Entendeu? Meu direito de ir e vir, cadê? Porra! Eu pago meus impostos nessa merda! Eu quero passar agora aí! Você entendeu? Você é a favor da paralisação dos trabalhadores? Eu sou a favor contra? do respeito, da humanidade, da dignidade. Chega de palhaçada! Entendeu? Para, o que é isso? É uma vergonha! Eu quero passar agora nessa merda! Você tem voo, tem um compromisso? Não, eu tenho meu namorado chegando aí, caralho! É óbvio que isso daqui, muito claramente, é uma doutrinação. Provavelmente, talvez, pode até ter sido feito por alunos com incentivo de professores, o que é um absurdo. A escola, na verdade, é um local de debate, não um local de imposição de ideias. Eu vou estar enviando um ofício para a Secretaria de Educação, cobrando informações sobre o que aconteceu aqui. Eu sei que ele não me ama, porque se ele me amasse, ele não seria do jeito que ele é comigo. O passado foi muito velado e a minha infância foi um pouco suja e escarrada. As pessoas complicam uma coisa que é simples. Eu vejo homem e eu vejo uma mulher. Pra quem o pau levanta? É assim. Tive um derrame em cena. Acho que foi uma estreia. Tava apresentando uma peça na rua, aí ele aconteceu.
Um dia a terra vai ficar pesada e vai cair. Que nem goiaba podre quando cai do pé. Mas Deus vai destruir o sistema de Satanás. A fome latina não é apenas um sintoma alarmante, é o nervo de sua própria sociedade. Para a representação de uma igreja, constrói-se um espaço pré-definido onde bifurca em si uma entrada. Essa mesma entrada disponibiliza mesas, cadeiras, culminem no altar. Se possível, mantém suas portas abertas. No ponto mais alto da construção, põe-se uma cruz. Assim representa-se uma igreja. Para a representação de uma imobiliária, expõe-se uma frente que alerte ao redor a sua função social. Imobiliária. Junto de um nome comercial disponível, acima de uma fachada de vidro temperado que possibilite a vista de dentro do interior do espaço, como mesas, cadeiras, atendentes mal pagos. Assim representa-se uma imobiliária. Mas como representa-se uma classe social? Pior, como representa-se um momento específico de embate histórico sobre diferentes classes sociais? A desigualdade no Brasil não é somente um dado alarmante, meu povo. Ela é o nervo de sua própria sociedade. Por isso não apresentaremos aqui um melodrama. Pela dada impossibilidade de amar com fome o nosso senso de representação, inicia-se pelo que não damos conta. Sendo assim, o que se segue são implicações, contorções de um material sujo, precário, violento, no mais corajoso, a fim de tentar dar cara, aspecto, forma, a história da história. A ocupação do povo sem medo do MTST é uma das maiores da história do Brasil. Obrigada, pessoal. Tem uns probleminhas aí no vídeo, mas acho que deu para ver. Eu também utilizei, viu, Vilma, no contexto da defesa. Depois eu fiz uns cortes. Então, eu pesquisei 3 escolas e o objetivo era justamente mostrar, pesquisar, investigar
as diferentes formas pelas quais se dão os processos de formação de atores e atrizes interfere diretamente nos modos pelos quais essas pessoas vão se entender como artistas e se colocar no mundo. Então, eu pesquisei algumas escolas e sempre trazendo a ALT como um paradigma. Eu coloquei a imagem do MTST. Ontem houve uma sessão do filme Marighella, ao qual eu tenho várias críticas, mas, enfim, ele foi exibido numa ocupação do MTST, e teve lá a equipe do filme, o Guilherme Boulos, o Wagner Moura, que dirigiu o filme, então estabelecendo esse diálogo também com esses locais, que, como a Helena muito bem falou, estão resistindo aos processos da chamada periferização, né, que é colocar as populações cada vez para mais longe de onde estão as ofertas de serviços públicos. E, não menos importante, pelo contrário, são as questões culturais, e entendendo esse lugar dessa importância na história, até utilizando Eric Hobsbawm para fundamentar os aspectos materiais que dizem respeito a todo o caráter simbólico que tem o processo de produção artística, né? Eu trouxe para esse lugar a importância de projetos como o da ELT, que, como a Lígia falou aqui, né, muito legal, Lígia, que você esteja aí dentro da escola também com essa proposta que imbrica com a escola, e é uma provocação mesmo, trazer um espetáculo que acontece ali na praça, não sei se vocês viram, uma noiva subindo o altar enquanto eles estavam fazendo a peça, que é uma proposta absolutamente diferenciada no que diz respeito a proporcionar o acesso às formas de produção. E esse momento que tem reacionários e tudo mais, eu relacionei com o momento do surgimento do teatro livre na Europa, né, com André Antoine, que basicamente trazia para a cena do teatro oficial, porque no popular sempre foi assim, trabalhadores e trabalhadoras como tema e também como atuantes no palco. E não é à toa que ele recebeu, né, as formas teatrais nessa linha receberam todo o aporte do movimento reacionário também, chamado de renovação teatral. E a gente não está vendo nada diferente no momento que a gente está vivendo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Simone, muito bom, né? São questões assim muito importantes, né, para a gente refletir, né? E nesse momento, não é só nesse momento, mas é um momento que já vem de um longo tempo, né? De fragmentação, de superficialidade, de massificação, né? Então, a memória, o teatro, a linguagem artística, né? Esses questionamentos são muito importantes para a formação e para essa questão mesmo de se colocar, né, diante do mundo, né? Muito importante. Bom, vamos agora então com o Douglas. Douglas, você não me passou um breve currículo, mas então você se apresenta, tá bom? Aí você fala rapidamente assim da sua formação, da sua atuação. Então, o Douglas Alves dos Santos, ele vai falar sobre organização popular, contribuições na história do município de Diadema. Tá? Então, Douglas, por favor, você... Desculpa, aqui eu pedi para ter correndo, né, em cima da hora. Você se apresenta, tá bom? Tá bom. Pode colocar a apresentação, por favor? Bem, bom dia, eu sou o Douglas. Hoje eu sou doutorando na PUC São Paulo, sou mestre também na PUC São Paulo em serviço social, assistente social, formado pela Unifesp em 2016, 2013 a 2015, fiz um estágio na Secretaria de Educação em Diadema, a qual foram 2 anos que eu pude conhecer um pouco sobre o trabalho do assistente social na educação em Diadema e a história também de lutas de toda a população da cidade. E em 2017, quando eu entro no mestrado,
eu começo a participar do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Movimentos Sociais, o NEMOS, e surge essa inquietação de estudar um pouco sobre a organização popular no município de Diadema. Então, eu fui estudar um pouco e escrevi um pouco sobre isso. Então, eu vou partir a partir da história. Pode passar, por favor. O meu trabalho ele faz parte de questionamentos, como eu falei, sobre a importância da organização na cidade, no município de Diadema, e eu vou passar brevemente falando sobre um pouco da história da cidade e a organização popular, o que contribuiu com o desenvolvimento do município. Aí eu trouxe uma foto do layout da cidade, e pode passar, por favor. E aí aqui nessa foto mostra um pouco como o centro da cidade, né? Como a Hermínia Maricato fala que o centro é onde todo mundo se encontra. Aqui mostra nessa foto do centro do município de Diadema, em 1960 aproximadamente, com poucas ruas, poucos comércios. E a história de Diadema vem desde 1830, que se forma o primeiro núcleo habitacional da cidade, e entre 1922 e 24 se instala a Vila Conceição, que é essa foto que está no slide, e o bairro do Eldorado, que é um bairro que faz divisa com São Bernardo e com a Zona Sul, que é Santa Amaro, onde eles tinham o acesso à capital paulista ali, tinha um ônibus que levava os trabalhadores para o centro de São Paulo, que era o único caminho, que era barro, e eles até, muitos munícipes trazem que eles levavam 2 sapatos, levavam 2 roupas, às vezes você tinha que ir com uma roupa e depois trocar, pegar o ônibus e ir para a cidade, e depois na volta eles trocavam, e era isso. E em 59, ela adquiriu autonomia político-administrativa e também teve a sua primeira eleição. Pode passar? E então, em 1950, 60, começa o desenvolvimento da cidade. Aqui na foto eu trago a construção de uma das primeiras indústrias da cidade, que é no bairro do Piraporinha. Como já foi falado anteriormente pelas colegas, o ABC ele foi um local de vinda de muitas pessoas de todo o Brasil, porque aqui começou a se instalar as empresas, as indústrias, então muitos vieram para cá e conseguiram vagas nessas indústrias, e muitas vezes elas iam trabalhar e tinham no retorno só o lugar para dormir. E aí, com os incentivos fiscais na cidade, eles começaram a crescer um pouco, e grande parte da mão de obra ela foi absorvida tanto em Diadema como São Bernardo, pelas multinacionais, Santo André, e em toda a região. Então, ela foi se desenvolvendo com a chegada da população e com esses incentivos de todas as prefeituras. Pode passar. Aqui eu coloquei uma foto da chamada favela do Vermelhão, no Campanário, em Diadema, na década de 80. Como a gente pode ver, como as amigas, também uma das companheiras falou, é uma ocupação. Muitas vezes eles iam para as periferias, aqui é a zona norte do município, ou eles iam para a zona norte e zona sul, e eles iam para dormir, como eu coloquei, elas compunham a paisagem como uma cidade dormitório. Então muitos saíam de manhã, iam para seus trabalhos e retornavam só para dormir. Aí nesse momento, entre 60 e 80, cresce essa organização popular, porque começa a luta por moradia, acesso aos serviços públicos como saúde, educação, habitação, transporte, segurança. E no início dos anos 80 começam a ser priorizados, porque no início dos anos 80, você pode passar, por favor? Começa uma série de gestões democráticas no município. Aí aqui eu coloquei, e onde a participação popular se tornou exemplo, e se tornou como reforçadora do quê? De como a participação do povo ela pode contribuir para o desenvolvimento da cidade. Tanto que os prefeitos eles tinham como lema, em 83, no primeiro slide, isso são banners do carnaval, aí ele está embaixo, mais cultura e mais lazer. A gente não quer só
habitação, a gente quer cultura, a gente quer lazer, a gente quer participar, a gente quer ter alegrias. Aí, no 88, a prefeitura coloca administração popular. Então, o povo participava, o povo ia em assembleias, eu vou mostrar mais para frente como foi importante isso. A prefeitura chamar para si a população para contribuir com o desenvolvimento da cidade. E no terceiro, está escrito gestão participativa. Então, essa parte de participação popular estava dentro também das diretrizes da prefeitura nessa época. Pode passar? Aí eu coloquei que a questão de moradia, ela foi estendida. Eles lutavam, por quê? Por ter onde morar, a princípio, por ter onde morar, mas trouxeram o quê? A gente precisa de mais. Então, eles contaram com uma luta, com a participação, que foram criadas comissões. Aí aqui na foto vocês podem ver uma reunião com as mulheres na região da UBS Ruice, e do outro lado tem o Conselho Popular de Saúde vistoriando uma obra do Hospital Geral do Serraria, que a população ficou em cima, ficou muitos anos parada essa construção, e essas comissões ela pressionava o governo tanto municipal quanto estadual, que esse é o hospital estadual. Então as comissões se uniam, iam para frente da construção, iam visitar para ver como que estava o andamento, iam questionar o porquê que não estava andando a construção, porque essa construção demorou muitos anos. Então esses conselhos na cidade, eles tiveram uma participação muito importante também para a conquista tanto do hospital municipal quanto para a conquista habitacional também na cidade. Pode passar, por favor? Conquistas como os mutirões que ocorreram entre 1980 e 90, aí como vocês podem ver na foto, tem mutirão em duas comunidades, que é um mutirão no Buraco do Garzouza, que é no Casa Grande, onde os trabalhadores, nos finais de semana, eles iam construir a sua habitação. Do outro lado tem da Vila Olinda, que vocês podem perceber que eles se reuniam, iam construindo as suas habitações, iam construindo, chamados os broquetes, que eles colocavam como passagem, como asfalto. Então, eles participavam para saber aonde que eles iam fazer, como eles iam fazer, então eles executavam também. Pode passar. Aí, como eu coloquei, a história é feita pelos coletivos, que enfrentam as dificuldades e se reúnem e organizam e conquistam os direitos na cidade. Aí eu coloquei que as mulheres tiveram uma participação importante nesse processo, porque elas estavam junto. Essas são fotos também das mesmas construções dos mutirões, e como vocês podem ver, as mulheres, elas trabalhavam, elas colocaram a mão literalmente na massa, no bloco, construíram a sua própria casa, e quando você conversa com as pessoas que participaram desses movimentos nessa época, eles sentem orgulho de quando entram na casa, eles podem olhar e falar assim, não, essa parede eu ajudei a construir, isso eu ajudei a construir, ajudei a fazer. Então, isso é muito importante também, as mulheres têm uma participação marcante também nessa época. Pode passar. Aqui a Comissão de Saúde lutando pelo hospital público, como eu tinha dito, essa aqui é a Comissão do Eldorado. Pode passar? Aqui, aí eu coloquei, a organização popular estava em toda parte, porque tanto na infraestrutura, aqui tem novas obras, Melhora em Diadema, são recortes do jornal, do diário do Diadema Jornal, um jornal que circula na cidade, aí mostra eles fazendo obras no asfalto da cidade. Pode passar? E aqui, o movimento na educação para alfabetização, ela ganhou um impulso com o MOVA na cidade. A violência contra a mulher era debatida na Casa Bete Lobo, e a Conferência da Assistência Social era discutida na Câmara. Então, a organização estava em todas as áreas da sociedade no município. Pode passar. Então, hoje,
A cidade, como vocês podem ver aqui, o centro, aquela primeira foto que eu mostrei hoje, o centro está assim, tá todo urbanizado, e as comunidades do centro, a maioria, e o entorno da comunidade, a Zona Sul, são a maioria dessas casas ainda continuam com o povo que batalhou e que lutou, como tinha mostrado. Pode passar? E hoje? Como que está a organização social hoje? Aí eu só trouxe 2 exemplos de organização, aí eu coloquei que 3 décadas depois do enfrentamento armado contra a ditadura, ele vivencia experiências de mobilizações políticas com elementos da democracia que tanto valorizava. Diadema, como as outras experiências progressivas, representa a materialização de sonhos dos jovens que lutaram na década de 60, 70 e 80 e muitos que lutam hoje. Por que lutam hoje? Porque a luta ainda continua, muitos ainda estão sem moradia, alguns locais ainda não têm acesso a saneamento básico, não tem asfalto, então as pessoas continuam ocupando. Nas 2 primeiras, na foto da esquerda e da direita, tem algumas lutas por moradia, por a reforma urbana na cidade, e na foto do centro é o movimento contra o fechamento da EJA, porque hoje o MOVA nas escolas, como o EJA, está sendo fechado em algumas escolas pelo governo estadual, então a foto do centro mostra a mobilização para que não ocorra o fechamento, porque é importante a educação dos jovens e adultos, porque está demonstrando o descaso do Estado, como já foi falado, muitas vezes o Estado não está dando a devida importância, e aqui para mostrar um pouco que a luta continua, hoje continuamos lutando e não vamos parar. Pode passar. E aqui eu só trouxe uma fala das pessoas que estão no próprio movimento, que fala que a organização popular possibilita a transformação da realidade, porque o Alisson diz assim: a ocupação é o maior e melhor meio de lutar pelo direito à moradia. Ela faz com que todos tenham um avanço na consciência. E o Tiago fala que a ocupação é uma experiência diferente de qualquer outra, sem igual, o convívio com outras pessoas, com ideias diferentes, mas que na luta, nessa convivência, consegue juntas se unir para decidir no seu futuro. Então aqui eu iniciei, as lutas começaram em 60, 70, mas hoje as pessoas veem no movimento essa importância de juntos conseguir mudar a realidade. Pode passar. E eu finalizo com a frase do Kozik, que fala que a realidade só pode ser mudada no modo revolucionário na medida em que nós mesmos produzimos a realidade e na medida em que saibamos que a realidade é produzida por nós, para fechar o pensamento dos 2 entrevistados do slide anterior. E muito obrigado. Obrigado, Douglas. Muito importante, né, esse envolvimento da comunidade na produção da cidade, né? Muito importante isso. Bem, a última, então, é a Edilene. Edilene, você não é a última porque você está substituindo, mas é porque na programação, né, o Fábio seria o último a apresentar, que foi por ordem de inscrição mesmo, tá? Então, assim como do Douglas, eu pediria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, porque eu não tenho esses dados aqui comigo. Então, o que o que a Edilene vai falar é sobre o programa Escola Amiga do Meio Ambiente, plantio de árvores nativas da Mata Atlântica, sensibilização ambiental e cuidado com a nossa cidade. Então, Edilene, você tem 15 minutos para apresentar e também se apresentar. Tá certo. Oi, gente, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Obrigada pela essa oportunidade de falar um pouquinho desse programa. Eu venho hoje. Seu microfone está desligado, Edilene. Oi, gente, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje, essa manhã, com vocês. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse programa, que é o Programa Escola Amiga do Meio Ambiente. Eu venho representar o nosso secretário de Meio Ambiente, que é o Fábio Picarelli.
Meu nome é Edilene Faza, eu sou de formação engenheira ambiental, mestre em gestão e planejamento do território. E esse trabalho, né, o Programa Escola Amiga do Meio Ambiente, ele vem de uma vontade do próprio secretário de trazer essa questão dos plantios de árvores na cidade, a importância também de se plantar, de ter uma vegetação mais densa na cidade. E aí, quando eu vim aqui eu trabalhei muitos anos na área de proteção e recuperação dos mananciais, lá na área de Paranapiacaba e Parque Andreense, e aí, quando eu vim trabalhar aqui na área urbana, eu falei, olha, a gente pode fazer, mas a gente tem que envolver, não adianta fazer somente o plantio sem você ter o envolvimento da coordenação das escolas, dos professores e dos alunos, e ter também essa vontade da própria unidade escolar. Então, o que aconteceu? Em 2019, iniciamos a construção desse projeto. Eu vou mostrar depois para vocês um videozinho curto que vai contando, mas é um projeto feito em parceria, então é um projeto que trabalha nós aqui da Secretaria de Meio Ambiente, a equipe da Secretaria o DEMAV, que é o Departamento de Cuidados aqui com as áreas verdes da cidade na área urbana, mais o pessoal da GEMA, do SEMASA, que é a Gerência de Mobilização e Extensão Ambiental, que infelizmente hoje passa por um processo, hoje não tem mais a gerência em si, mas enfim, tem os outros colaboradores, e a rede da educação. Então, foi um trabalho construído em parceria com todas essas pessoas. E aí, neste momento, a gente foi também adequando o projeto, né? Como que seria, principalmente assim, como seria a condução. Então, primeiramente, o projeto, ele conta com essa oferta no cardápio de projetos da educação, e depois, posteriormente, as escolas interessadas entram em contato e a gente verifica a possibilidade do atendimento. Então, assim, não é algo imposto, é algo que a escola tem o desejo de plantar a árvore na sua unidade escolar. Após isso, nós vamos até o local e verificamos a possibilidade, porque o que acontece? Muitas escolas, elas têm interesse, mas ela não tem área adequada para plantar, para receber o plantio de uma árvore. A gente tem, assim, tem áreas, principalmente na nossa cidade, nas áreas mais periféricas, que as unidades escolares, elas são muito enxutas, então elas não conseguem, não tem uma área verde para receber uma árvore da Mata Atlântica, né? Enfim, né? Na verdade não tem área para se plantar praticamente nada, né? E aí, com isso, nós fazemos essa visita técnica com o pessoal lá do DEMAV, avaliamos, e ali também já avaliamos que espécie que seria mais indicada para plantar na escola. Posteriormente, é feito um trabalho nas RPS com os professores, e aí, nessa RPS, que a gente faz esse trabalho de sensibilização, principalmente também trazendo para os professores essa importância da vegetação, mas também trazer a importância de você cuidar, porque teve, por exemplo, das 18 escolas que a gente plantou, que a gente atendeu, uma escola não tinha área para plantar, mas em compensação ela tinha algumas espécies que estavam bem assim, precisando de repente de um cuidado específico, de uma poda, ou até mesmo colocar nutrientes ali naquele canteirinho. Então, a apropriação também é importante, não só o plantio, né? Então, por isso que o trabalho vem nessa linha. E aí, após esse período com os professores nas RPS, nós fazemos, e aí também nesse momento, é onde a gente identifica também algumas inquietudes, né? Porque a gente sabe que tem outros problemas, não é só questão da vegetação, então a gente sabe que outros problemas ambientais, né, também são trazidos ali. Os professores remetem à própria percepção pessoal e também à percepção dos próprios alunos. Após esse contato, dado um tempo, né, até para os professores trabalhar esse assunto, e aí a gente vai até a escola e faz o plantio, ou faz esse cuidado específico.
com as crianças, envolvendo. Então, eu também tenho todo esse trabalho deles se envolverem, colocar a mão na terra, se apropriar. A gente faz uma conversa com eles, destaca essas importâncias, né, dos serviços ambientais que essas árvores geram para nós humanos. Trabalhamos também essa questão da apropriação, que eles são responsáveis, que eles também precisam cuidar, que é necessário rega, que é necessário os cuidados, né? E aí, finaliza o projeto com esse plantio, e aí o andamento é dado depois pelos professores. E aí eu fui fazer também as vistorias, para ver se elas estavam bem e tudo mais, né? Então, em 2020, eu acabei, no começo do ano, eu fiz algumas vistorias na verdade, eu vistoriei todas as escolas, estavam ok, não tinha nenhum tipo de, né, as árvores estavam se desenvolvendo. E aí veio a pandemia, e aí o projeto, que tinha todo esse cunho presencial, porque a gente usava as RPS, ia até a escola, tem muita coisa de ir até o local, né? E principalmente o mais importante que a gente nota é a questão das crianças se apropriarem e viver nesse momento. E aí, por conta da pandemia, então, o projeto foi suspenso, né, no ano passado, e esse ano a gente ainda tem que tomar alguns cuidados, né, enfim, mas são projetos que a gente vai tocando conforme também a pandemia vai deixando e os andamentos aqui. Bom, então eu queria que compartilhasse um videozinho para vocês verem como que e os nossos resultados. São 6 minutinhos de vídeo, o consórcio acho que vai compartilhar aí com vocês.
Então, o que eu acho que com os resultados do nosso programa, né, em 2019 nós atendemos, como eu falei para vocês, as 18 escolas, e aí esse envolvimento que a gente preza bastante é a questão dessas capacitações com os professores. Não sei se dá para parar o vídeo nesse último slide não, né, esse último pontinho aí, mas assim, foram 18 escolas que trabalhamos em 2000 e Está sem o microfone. Edilene? Oi, gente. Acho que, porque isso aqui, ó, encosta aqui no touch e bloqueia. Desculpa. Não, então só para destacar, então nós tivemos aqui 18 escolas atendidas em 2019, 17 escolas receberam plantio, uma acabou não recebendo porque foi essa questão da apropriação, ela tinha algumas assim, mudas de jabuticaba, e estavam bem ruins, e a gente fez um trabalho lá para enriquecimento de solo, enfim. Então teve esse trabalho também de apropriação. Mudas no total foram 25, mudas plantadas, e aí quando eu falo isso é porque teve escola que acabou recebendo um número maior de mudas, né? Num total aí de 16 espécies diferentes, número de professores capacitados foi 321. O envolvimento, quando eu falo envolvimento, são crianças que participaram do plantio efetivamente, né? Aqui, envolvimento, esses alunos que participaram efetivamente do plantio foram o valor de 1.571, e a apropriação, ela estende para todos os alunos, porque aí o que aconteceu? As escolas fizeram escalas para eles irem fazer a rega, porque essas mudas elas precisam de rega diariamente, em alguns casos, às vezes até de manhã e de tarde, então por isso que teve esse envolvimento com toda a escola, teve essa participação aí de um número maior dos alunos. E a gente atendeu também crianças, vocês viram pelas fotos, né, pessoal da creche, foi super gostoso trabalhar, mesmo eles assim, super pequenos, eles gostam e também tem um trabalho, também é importante já para começar a ter esse cuidado, esse olhar. E foi isso, gente, esse é o trabalho nosso, desse programa. Um grande ponto que a gente gosta de destacar é realmente o envolvimento dos professores, das crianças, e também até a questão assim, de que essas crianças são o futuro das nossas cidades, eles já tiveram esse envolvimento logo de cedo, ela não vai ficar implicando com a árvore na calçada dela, ela não vai ficar implicando com a árvore que a folha da árvore que cai e às vezes a calha fica entupida, e assim vai, né? Então é nesse sentido também, e destacar que a árvore ela vai ter muito mais benefícios, né, até para a nossa saúde, para a nossa vida, para o meio ambiente, do que malefícios. Então, era essa questão que a gente queria trazer. Obrigado, Edilene. Muito bom também esse trabalho de sensibilização, né, de envolvimento da comunidade escolar, né, para aí que vai chegar a áreas mais abrangentes da sociedade. Bom, nós temos pouquíssimo tempo mesmo de aqui, né? Porque a previsão era 11h30, nós já estamos chegando meio-dia. Eu não vi nenhuma pergunta no chat, eu não sei se alguém, mesmo entre vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão, né? Então, o que eu gostaria de colocar é assim, que na verdade até Douglas, vocês também falaram, né, Vilma, Lígia, de alguma forma vocês tocaram nessa questão da relação
com a região, com as cidades, com o bairro, né? Historicamente, o ABC é um local de passagem, né? Que se configurou como um local de passagem e depois começa a ser um lugar de se ficar, né? Mas ainda, algumas vezes, de uma forma transitória, aparentemente provisória, um local só de trabalho. Isso vai mudando ao longo do tempo, né? E vai se configurando em um lugar de se ficar, de se estabelecer, né? De não só de trabalho, mas de viver no sentido mais amplo da palavra, de produzir cultura, de produzir cultura artística, né? E isso também implica em criar relações de pertencimento, de envolvimento, né? Que eu acho que está um pouco presente em cada um desses trabalhos que vocês apresentaram. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, então, para encerrar mesmo, então cada um pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso. Podemos seguir a lista das apresentações mesmo. E aí a gente já encerra, né? E cada um quiser, ou que quiser falar, né? Para a gente fazer o encerramento, então, da nossa sessão de comunicação. Desde já também, assim, pedindo, se vocês têm esse trabalho escrito em formato digital, nos encaminhem, né, para o Centro de Documentação do Consórcio, para a gente ter esse na nossa base de trabalho sobre a região, né? Então, todos vocês puderem encaminhar, ou se encaminhar o link de onde a gente tiver acesso, para ter o e-mail da Juliana, do Jordano, ou para mim também, enfim, para a gente disponibilizar depois e divulgar para a nossa região. Lígia, quer falar? É só agradecer e, de alguma forma, perceber, né, o quanto esse fluxo entre o que a Heleninha e o Douglas trazem também é o fluxo que gera as políticas públicas, né? É sempre um ciclo, né? A escola é livre, os projetos da cultura, eles estão sempre atrelados a uma resposta ao movimento social, né? Então, aos movimentos das comunidades. E isso é muito bonito de ver como as coisas dialogam, né? E como a história do ABC como um todo tem um vínculo muito forte. Muito bonito. Obrigado, Lígia. A Heleninha. Eu percebi que é isso mesmo, né? A gente está fazendo relatos aqui de experiências muito inovadoras, muito significativas para esse nosso território. Vamos lembrar que, embora hoje a gente tenha divisões administrativas de cada cidade, mas somos um único território, né? E já fomos também uma única unidade administrativa. Também, do ponto de vista ambiental, não temos essas divisas, né? Nem urbana também, já que somos totalmente conectados. Eu acho que aqui nós fizemos essas conexões dessas narrativas, das preocupações que os moradores, moradoras desse território têm, seja com a cultura, seja com a busca por mais direitos e direitos à cidade. Eu acho que é isso que está na pauta. Já foi muito mais... a gente já teve aqui um poder público mais ousado em políticas públicas, né? Mas eu acho que estamos vivendo também um momento nacional muito preocupante, de desmonte do poder público. Então, poder resgatar essa memória, eu acho que também é uma fonte de esperança, uma fonte de resistência, que a gente espera ter mais ações de políticas públicas que possa dar conta dessas necessidades do direito à cidade. É isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Obrigado, Helena. Obrigado mesmo, viu? Obrigado.
Eu também gostaria de dizer, assim, que todos os trabalhos, assim, me tocam muito, né, que, assim, foi muito bom estar aqui com vocês mesmo, assim, né, quando a Heleninha fala agora, né, aí me vem, assim, uma coisa, assim, né, e quando o Lígia falou, assim, que esses territórios, né, antes da colonização, né, que, assim, a colonização inventou essas bandeiras e essas demarcações, né? E aí eu vejo isso muito na minha trajetória, porque eu fiz questão de colocar nessa mini bio, né? A primeira coisa, assim, eu sou andreense, né? E eu sinto, assim, uma vontade imensa de retornar. Então, eu costumo dizer, assim, que eu estou tentando ser uma retornada, né? Porque eu fui imigrante, né? Durante muitos anos em Minas Gerais, por questões de trabalho mesmo, né? Assim como meus pais, né, migrantes também, aí que chegaram em Santo André com todo esse contexto que vocês já falaram. Então, assim, realmente a gente está vivendo um retrocesso imenso, né, e eu penso, assim, que se Celso Daniel, né, tivesse vivido mais, assim, tanto é que eu dedico, né, quando eu fiz a tese de doutorado, eu dediquei a ele, né, porque, assim, eu sempre gostei de trabalhar com a formação e com a formação de professores, e eu falo, né, tivesse ele vivido um pouco mais, provavelmente eu não teria precisado voltar para outro lugar, né, migrar para outro lugar, provavelmente eu teria atuado na formação em Santo André, porque, na verdade, quando eu saí de Santo André, inclusive eu saí escutando naquela época era CD, o CD Nossa Cidade, a versão, né, em áudio, que foi a montagem da Escola Livre no retorno, né, porque eu me sentia assim, que eu não estava saindo, mas que eu estava sendo obrigada a sair, entendeu? Que não tinha muito lugar para mim, né, mais. Então, assim, ver esses trabalhos, ouvir vocês, é um lugar de abraço, assim, de sentir, assim, não, Vilma, calma. Esse lugar tem também esses lugares de pertencimento, então eu fico muito agraciada mesmo por essa oportunidade, tá, de estar aqui com vocês. E espero poder retornar um dia. Obrigado, Vilma. Espero também que volte. Douglas, para encerrarmos. Agradecer, porque foi uma manhã especial, poder conhecer o trabalho das companheiras foi ótimo, foi fundamental, como elas falaram, a gente só está separado por divisas, mas a gente é unido no território, a gente é unido porque constantemente estamos Diadema, estamos São Bernardo, Santo André, Mauá, então somos a região metropolitana do ABC, então somos um só. Agradecer por ver essas experiências maravilhosas na parte da arte, para mim foi fundamental, ver na educação, ver como nós estamos interligados, porque nós estamos vendo a totalidade, nós não estamos vendo problemas pontuais, nas falas das companheiras, a totalidade, então seguimos resistindo, seguimos nas lutas, mesmo o momento está difícil, mas aqueles locais que estão com governos progressistas, hoje Diadema retornou, então hoje a gente está retornando toda a história que eu contei de vocês, os governos, eles tinham a participação da população, tinham no ápice da organização da prefeitura, a população estava junto, a gente ficou um período fora, foram 8 anos difíceis, que não houve a participação popular, não teve orçamento participativo e tal, e hoje estamos retornando, a gente cresceu muito naqueles momentos, então hoje vamos resistir, persistir e continuar avançando com toda a população e com vocês que estão prontos para lutar. Estamos juntos na luta, boa semana, boa tarde para todos, fiquem bem e nos encontramos nas lutas aí cotidianas. Se Deus quiser. Obrigado, Douglas, obrigado a todos, em nome do Consórcio Intermunicipal, do Grupo Temático de História e Memória, quero agradecer a vocês que apresentaram, quem assistiu também, agradecer o Jordano, que ficou aí ajudando a gente, né? O Jordano foi fundamental, né, para a gente poder fazer essa sessão de comunicação. Essa sessão, assim como as demais, elas vão estar disponibilizadas no YouTube, né, para poder ser acessada a qualquer momento. Também vocês vão receber comunicações nossas para colaborar com os próximos passos desse Congresso de História. Então, a gente vai
fazer reuniões, vai fazer outros eventos, então a gente vai divulgar para vocês, e quem mesmo viu que não está aqui pertinho, mas quiser mandar alguma sugestão, alguma coisa, a gente está aberto para isso, tá bem? Então contamos com vocês também para isso, né? Não se encerra aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todos mesmo, tá? E uma boa tarde, bom final de semana e um bom feriado. Tchau. Parabéns para todos, foi uma manhã maravilhosa, viu? Foi Parabéns. ótimo, parabéns.